Quando a gente pensa em Marrocos, normalmente vem à cabeça lugares como Marrakech, Fez ou até mesmo o deserto do Saara. Mas Casablanca quase nunca aparece como prioridade no roteiro. E olha que Casablanca é a maior cidade do país, além de ser o principal centro econômico e industrial do Marrocos. Justamente por esse lado mais moderno, ela acaba ficando em segundo plano quando o assunto é turismo, especialmente se comparada às cidades marroquinas mais tradicionais. Ainda assim, há um detalhe que muda completamente essa percepção: a impressionante mesquita Hassan II. Mais do que uma simples atração, ela é o grande símbolo da cidade e, para muita gente, o principal motivo para incluir Casablanca no roteiro. E não é exagero, tá? Antes mesmo de chegar perto, a mesquita já impressiona. Ela foi construída em um complexo enorme de cerca de 9 hectares à beira do Atlântico. De longe já dá para ver como ela domina toda a orla, com aquela arquitetura marroquina clássica, só que em escala gigantesca, contrastando com os prédios modernos ao seu redor. No centro de tudo está o hall de oração, um salão gigantesco com cerca de 20 mil metros quadrados. São mais ou menos 200 metros de comprimento por 100 de largura. Só ali dentro cabem cerca de 25 mil fiéis e, somando com o pátio externo, a capacidade total chega a impressionantes 105 mil pessoas em grandes celebrações. A ideia de construir a mesquita surgiu lá nos anos 80 como um grande projeto do rei Hassan II para marcar o seu reinado e reforçar a importância de Casablanca no país. A construção começou em 86 e seguiu em ritmo acelerado por cerca de 6 anos, até a inauguração em 1993, em uma data simbólica ligada ao nascimento do profeta. أشهد أن لا E foi uma obra realmente gigantesca. Cerca de 10 mil artesãos trabalharam praticamente sem parar, esculpindo madeira, gesso e criando mosaicos incríveis, os famosos zéligas, que são aquelas pequenas peças cerâmicas coloridas formando desenhos geométricos. O financiamento também foi curioso. Veio principalmente de uma campanha pública em que milhões de marroquinos contribuíram com doações, desde valores bem pequenos até quantias maiores. No total, a obra custou algo em torno de 585 milhões de euros. A mesquita Hassan II tem características singulares que a distinguem das construções islâmicas mundo afora. Talvez a sua característica mais marcante seja ter sido construída parcialmente sobre o mar, inspirada em um trecho do Alcorão que fala do trono de Deus sobre as águas. Do ponto de vista de engenharia, também foi um desafio enorme, já que foi necessária a construção de diques contra ondas de até 10 metros de altura. O seu único minarete, de 210 metros, tem características típicas marroquinas, ou seja, um formato quadrado ou retangular. Em seu topo há um sistema de laser que aponta na direção de Meca e pode ser visto a até 30 quilômetros de distância, quase como um farol espiritual. Outro ponto impressionante é o teto retrátil do hall de oração. É uma estrutura enorme, com cerca de 3.400 metros quadrados, que pode ser aberta em poucos minutos. Quando isso acontece, entram luz, vento e até o som do mar, criando uma atmosfera única. Segundo nosso guia, isso também ajuda a climatizar o ambiente nos dias mais quentes. E não para por aí. O piso é aquecido, as portas gigantes funcionam eletronicamente e todo o complexo conta com sistemas modernos de iluminação e som. Abaixo do nível da rua ficam os salões de ablução, onde os fiéis fazem a purificação antes da oração.
São espaços lindíssimos, com fontes em formato de flor e uma decoração tão detalhada quanto a do salão principal. Aliás, a decoração inteira da mesquita é um espetáculo à parte. Madeira de cedro entalhada, mármore, gesso trabalhado e milhares de metros de mosaicos formando padrões geométricos super detalhados. Tudo feito por artesãos marroquinos usando materiais de várias regiões do país. Um detalhe importante, a Mesquita Hassan II está aberta à visitação de não muçulmanos, o que não é tão comum, mas a visita ao interior só pode ser feita em horários específicos e sempre com guia. O ingresso custa cerca de 140 dirhams para estrangeiros e inclui tanto o hall de oração quanto os espaços internos como o salão de abluções. Durante as orações, homens e mulheres ficam em áreas separadas, eles no piso principal e elas nas galerias superiores. Já na visita turística, todo mundo segue o mesmo percurso. Ah, e tem algumas regrinhas. É obrigatório tirar os sapatos antes de entrar, eles te dão uma sacolinha para você carregá-los e usar roupas discretas. As mulheres não precisam usar hijab, mas muita gente prefere levar um lenço por respeito. No fim das contas, a Mesquita Hassan II consegue algo bem raro: misturar tradição e tecnologia, religião e turismo, história e modernidade. E para quem visita Casablanca, entrar ali não é só conhecer um monumento, é viver uma experiência realmente marcante.